Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Miami castigava impiedosamente a movimentada avenida onde se erguia a prestigiada concessionária Prestige Motors. As vitrines refletiam os raios ofuscantes e as carrocerias impecáveis dos carros de luxo expostos no interior. Nesse templo do luxo, uma mulher negra, vestida com um terno simples porém elegante, caminhava com passos firmes, carregando uma pasta volumosa. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que era uma mistura de frustração e dignidade. Lá dentro, um segurança enorme, de braços cruzados, bloqueou-lhe subitamente a passagem. Senhora, vou pedir-lhe que se retire. Não podemos, a sua voz era firme, mas carregada de um subtil desdém. Como se estivesse a decidir arbitrariamente quem tinha o direito de entrar naquele lugar reservado aos privilegiados. A mulher tentou protestar, mas as suas palavras foram abafadas pelo rugido dos motores e pelos murmúrios dos outros clientes. Ninguém parecia disposto a intervir. Ela deu alguns passos para trás, com o coração acelerado, consciente de que cada olhar pesava sobre ela como um julgamento silencioso. Viera negócios confidenciais, mas ninguém naquela concessionária parecia se importar com seu status ou suas intenções. O mundo inteiro parecia tê-la ignorado, até aquele exato momento. Então, o silêncio foi quebrado por um ronco profundo e poderoso. Um Rolls-Royce preto, impecável e imponente, fez uma entrada majestosa em frente à porta do showroom. Os transeuntes instintivamente se afastaram, e o segurança congelou. A porta do carro se abriu e um homem elegante, imponente e carismático, vestindo um terno impecavelmente alinhado, saiu com uma lentidão calculada. Seu olhar estava fixo nela, e em seus olhos brilhavam gratidão e proteção. Foi o marido dela, um bilionário discreto, mas imensamente influente, cuja mera presença foi suficiente para transformar a humilhação em poder. Com um gesto confiante, ele estendeu a mão em sua direção, e todos dentro do showroom sentiram a mudança. Olhares condescendentes se transformaram em choque e respeito forçado. Essa chegada inesperada não foi apenas um resgate. Marcou o início de uma reviravolta dramática, uma história onde dignidade, poder e vingança se entrelaçariam de forma inesquecível. Apesar da raiva e da dor da rejeição inicial, a mulher sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma força invisível a amparando. A brisa quente de Miami bagunçava delicadamente os cabelos de Monica Thompson enquanto ela estava parada perto da porta da concessionária, ainda atordoada com o despejo humilhante. Seu coração batia forte, uma mistura de raiva e incompreensão. Como ousavam tratá-la daquela maneira? Afinal, ela não era uma cliente qualquer, tinha um compromisso crucial para uma transação confidencial que poderia mudar o rumo de sua carreira. Lá dentro, os funcionários cochichavam entre si, lançando olhares furtivos para o Rolls-Royce preto estacionado do lado de fora. Os clientes, porém, nunca tinham visto um contraste tão grande. Uma mulher negra, digna e elegante, rejeitada pelo estabelecimento mais sofisticado da cidade, seguida por um bilionário de carisma irresistível. Mônica sentiu uma mão em seu ombro. Virou-se e encontrou o olhar do marido, Ethan Carter, cujo simples sorriso pareceu suficiente para dissipar qualquer mal. Não se preocupe com eles, disse ele calmamente. Eles não sabem com quem estão lidando. Sua voz era gentil, mas firme, e ela sentiu uma onda de alívio a invadir. Ethan fez um gesto para que Mônica entrasse no Rolls-Royce. O motor ronronou potentemente enquanto se afastavam da concessionária. De dentro, Mônica observava os funcionários ainda paralisados, percebendo tarde demais a gravidade do erro. Ela sentiu uma mistura de satisfação silenciosa e poder recuperado. Mas essa humilhação pública foi apenas o primeiro ato de uma série de eventos que abalariam seu mundo. Revelações, segredos de família e rivalidades nos círculos de poder se seguiriam. Mônica compreendeu que sua vida havia sido virada de cabeça para baixo em questão de minutos e que estava pronta para recuperar tudo o que lhe fora tirado. Quando Rolls-Royce entrou na grande avenida, Mônica colocou a mão sobre a de Ethan. Ele sorriu para ela, e naquele simples gesto, ela sentiu sua proteção e força. A vingança estava apenas começando. O Rolls-Royce avançava lentamente pelas ruas movimentadas de Miami, e Mônica não conseguia parar de repassar mentalmente o que acabará de acontecer. Cada detalhe da humilhação na concessionária voltou à sua mente, acompanhado por uma mistura de amargura e determinação. Mas Ethan, sentado ao lado dela, parecia completamente impassível. Pelo contrário, demonstrava uma calma quase desafiadora. Sabe, disse ele finalmente, o que acabou de acontecer não foi coincidência. Mônica ergueu os olhos, surpresa. Como assim?
Ethan olhou-a diretamente nos olhos. Essas pessoas, elas não sabem quem você é. E acredite, algumas fariam qualquer coisa para chegar ao seu nível se soubessem a verdade. Mônica franziu a testa. Ela sempre se orgulhara de sua independência, de seu trabalho árduo, mas não era fácil aceitar que o mundo inteiro pudesse julgá-la antes mesmo de conhecê-la. Ethan, eu nunca quis que você se intrometesse assim. Eu sei cuidar da minha vida. Ele sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo terno e brincalhão. Eu sei. Mas às vezes a vida nos obriga a mostrar aos outros que subestimar alguém tem um preço. E você? Você é muito mais do que eles imaginam. Ao chegarem à residência particular, Mônica viu pela primeira vez o verdadeiro estilo de vida de Ethan, uma mansão moderna, cercada por jardins impecáveis, com carros de luxo estacionados na entrada, cada um mais impressionante que o outro. Este era o mundo sobre o qual ela lera em revistas, mas do qual nunca acreditara que pudesse fazer parte. Lá dentro, Ethan a conduziu até uma escrivaninha elegante e a convidou a sentar. Sobre a escrivaninha, uma série de arquivos e documentos pareciam estar à sua espera. Mônica, acho que está na hora de você saber toda a verdade sobre mim, e sobre você mesma. Intrigada e um pouco nervosa, Mônica sentou-se. Ethan então explicou que não era apenas um bilionário discreto, era um grande investidor em diversos setores globais, influente nos negócios, na filantropia e até mesmo na política. Mas o que mais surpreendeu Mônica foi que ele sabia exatamente qual era o seu papel em certas transações confidenciais, informações que poucas pessoas poderiam ter obtido. Você sempre foi especial, Mônica, disse ele. E o que eu quero que você entenda é que este mundo que a rejeitou, vai aprender a respeitá-la em breve. Naquele exato momento, Mônica percebeu que sua humilhação na licitação não era o fim, mas o início de uma vingança magistral, onde sua inteligência, sua coragem e agora a influência de seu marido se uniriam para mudar as regras do jogo. Na manhã seguinte, Mônica acordou na luxuosa mansão de Ethan, com a luz do sol entrando pelas grandes janelas panorâmicas. O aroma de café fresco pairava no ar, mas sua mente estava longe de estar em paz. A cena do dia anterior, sua humilhante expulsão da lanchonete, não parava de se repetir em sua cabeça. Ethan entrou na sala com uma pasta debaixo do braço e um sorriso confiante no rosto. Tomei a iniciativa, disse ele calmamente. Vamos mostrar a esta concessionária o que é subestimar alguém. Mônica franziu a testa, hesitante. Ethan, não é necessário. Não quero nenhum conflito. Ele balançou a cabeça. Você ainda não entendeu, Mônica. Não se trata apenas de vingança. Trata-se de justiça. Essas pessoas a julgaram antes mesmo de conhecê-la. E nós vamos mostrar a elas, de um jeito que jamais esquecerão. Nas horas seguintes, Mônica e Ethan elaboraram um plano meticulosamente detalhado. Valendo-se dos contatos e da influência de Ethan, eles começaram a investigar a concessionária, seus proprietários e os funcionários responsáveis pela humilhação. Rapidamente descobriram que a concessionária tinha um histórico de tratar certos clientes com desprezo, mas ninguém jamais tivera os recursos ou a coragem de reagir. É perfeito, disse Mônica, examinando os arquivos. Eles acham que está tudo sob controle, mas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Ethan assentiu com a cabeça. Exatamente. E amanhã, vamos surpreendê-los. Naquela noite, Mônica vestiu-se com cuidado, escolhendo uma roupa que exalava elegância e confiança. Ela nunca havia sentido tanta determinação. Não era mais apenas por si mesma, mas por todos aqueles que haviam sido injustamente julgados ou humilhados. Na manhã seguinte, Mônica e Ethan dirigiram-se à concessionária no mesmo Rolls-Royce preto que causara tanto alvoroço no dia anterior. Mas desta vez a chegada não foi discreta. O veículo parou majestosamente em frente à entrada, com o motor roncando, atraindo imediatamente a atenção de todos. Os funcionários da concessionária que a haviam expulsado no dia anterior paralisaram. Mônica saiu do carro com confiança, com Ethan ao seu lado. Um silêncio sepulcral tomou conta do showroom. Ela não era mais a vítima, ela era a força que mudaria a percepção deles para sempre. E esse foi o início daquilo que todos logo chamariam de o dia em que o poder mudou de lado. O Rolls-Royce preto parou em frente à concessionária, um símbolo de poder e autoridade. Os funcionários, já nervosos, observaram Mônica sair do carro, impecavelmente vestida e irradiando confiança. Ao lado dela, Ethan caminhava com uma presença intimidadora, seu olhar penetrante percorrendo o ambiente. Assim que cruzou a soleira, um silêncio pesado se instalou. Os murmúrios cessaram instantaneamente e todos os funcionários sentiram a tensão no ar. Mônica caminhou calmamente para a frente, mas cada passo parecia ecoar como um gesto de desafio. Bom dia a todos, disse ela com voz clara e confiante.
Sou Mônica Thompson, e acho que vocês me devem algumas explicações. O segurança que a expulsara no dia anterior gaguejou, sem conseguir encontrar as palavras certas. Os clientes, chocados, voltaram-se para os funcionários. Os donos da loja, alertados pela comoção, apareceram no balcão surpresos ao ver aquela mulher, a quem haviam expulsado no dia anterior, entrar com tanta confiança, e acompanhada por um homem cuja mera presença inspirava respeito. Ethan deu um passo à frente. Sou Ethan Carter, marido de Mônica Thompson. Vocês se lembram dela? Talvez não, mas vocês se lembrarão de nós hoje. Sua voz, calma, porém firme, interrompeu qualquer tentativa de protesto. Mônica colocou a pasta que segurava sobre o balcão. Dentro dela, provas de irregularidades, avaliações financeiras e informações comprometedoras sobre a administração da concessionária. Os proprietários, empalidecendo, compreenderam imediatamente a gravidade da situação. Vocês julgaram alguém antes mesmo de conhecê-lo, disse Mônica, encarando cada um deles. Vocês escolheram o desprezo. Mas hoje, eu decido o que acontece. Os funcionários murmuravam entre si, conscientes de que a situação havia saído completamente do controle. O Rolls-Royce estacionado do lado de fora se tornará o símbolo do erro fatal. Mônica e Ethan não apenas reagiram à humilhação, eles assumiram o controle, impondo seu poder com elegância e eficiência. Os donos, percebendo que estavam lidando com uma situação complicada, tentaram falar, mas Mônica levantou a mão. Não, hoje vocês vão me ouvir. E acreditem, vocês vão aprender uma lição que nunca esquecerão. O choque foi total. O que começara como uma simples expulsão humilhante transformou-se numa demonstração deslumbrante de justiça e poder. Os olhares ao redor mudaram, da condescendência ao medo, da indiferença à admiração forçada. E Mônica, pela primeira vez desde aquele confronto inicial, sentiu um arrepio de vitória percorrer sua espinha. A vingança tinha acabado de começar, e era apenas o começo. Após alguns minutos de silêncio pesado no showroom, Mônica abriu lentamente a pasta que tinha em mãos. As páginas continham documentos financeiros, contratos duvidosos e até mesmo e-mails internos que revelavam práticas discriminatórias e desfalque. Os donos da concessionária, que ainda tentavam disfarçar o pânico, perceberam que o mundo que haviam construído com tanto cuidado estava prestes a desmoronar. Está vendo isto? Disse Mônica, apontando para um documento específico. Estes relatórios mostram que você manipulou as vendas para favorecer certos clientes e discriminar outros. Como eu, por exemplo. Sua voz era calma, mas cada palavra ressoava como um trovão na sala. Um funcionário ousou sussurrar. É impossível. Mônica encarou-o impiedosa. Impossível talvez para aqueles que se recusam a ver a verdade. Mas está tudo aqui, preto no branco. E hoje, todos saberão o que se esconde por trás das suas fachadas de luxo e respeitabilidade. Ethan, que havia permanecido em silêncio até então, falou com sua voz grave e ponderada. Não temos a intenção de humilhá-lo ainda mais. Mas queremos que você assuma a responsabilidade por seus atos. Você deverá retificar essa situação imediatamente. Os proprietários se entreolharam impotentes. Os clientes presentes que haviam presenciado toda a cena começaram a murmurar, alguns sacando seus celulares para filmar. A notícia desse confronto se espalharia rapidamente, e a reputação da concessionária estava agora em jogo. Mônica respirou fundo, consciente de que o poder que detinha não vinha apenas do marido, mas também de sua própria inteligência, determinação e dignidade. Você tem duas opções, disse ela com firmeza, admitir seus erros e corrigir suas práticas, ou enfrentar as consequências legais e mediáticas. O silêncio voltou a reinar. Então, um dos donos, pálido e trêmulo, murmurou, Nós faremos como vocês pedem. Mônica esboçou um leve sorriso. A vingança ainda não havia terminado, mas o primeiro passo fora dado. Ela sentia que aquele momento marcaria uma virada em sua vida, um momento em que ela nunca mais seria julgada, ignorada ou humilhada. Ao saírem da loja, Ethan pegou delicadamente na mão de Mônica. Viu? Disse ele, às vezes você só precisa saber a hora certa de atacar. E você fez isso perfeitamente. Mônica sorriu, mas, no fundo, sabia que outros desafios ainda os aguardavam. O dia da vingança era apenas o começo de uma história que abalaria muito mais do que uma simples concessionária de carros. Na manhã seguinte, Mônica e Ethan já estavam trabalhando arduamente. O Rolls-Royce preto os levou a um estúdio de cinema reservado para a imprensa local. O objetivo: expor os abusos e as práticas abusivas da concessionária ao público e mostrar ao mundo que Mônica não era apenas uma vítima, mas uma mulher determinada e poderosa. Ethan organizou cada detalhe com precisão cirúrgica.
Câmeras, jornalistas e influenciadores estavam todos prontos para cobrir o evento, mas nenhum deles ainda havia descoberto quem Monica Thompson realmente era. Naquele instante, Monica respirou fundo. Seu elegante terno e postura impecável irradiavam confiança. Ela sabia que aquele momento não se tratava simplesmente de acertar contas, tratava-se de justiça, dignidade e de mostrar a todos aqueles que subestimavam os outros que eles podiam estar errados. Quando a transmissão ao vivo começou, Monica se apresentou calmamente. Olá a todos, meu nome é Monica Thompson. Ontem fui expulsa de uma concessionária de carros simplesmente por causa da cor da minha pele e da minha aparência. Mas o que vocês não sabem é que por trás dessa fachada existe uma verdade que estou aqui para compartilhar. As câmeras focaram em Ethan, que sorriu levemente ao lado dela, silencioso, mas imponente. Os jornalistas anotavam freneticamente, alguns trocando olhares de choque enquanto liam os documentos que Monica exibia. Ela continuou. Estes documentos revelam práticas discriminatórias sistemáticas, irregularidades financeiras e um total desrespeito pela dignidade humana. Não fui apenas eu que você julgou e humilhou, mas todos aqueles que foram vítimas da sua arrogância. Enquanto ela falava, trechos de e-mails internos e comprovantes financeiros eram exibidos nas telas atrás dela. A plateia, tanto no estúdio quanto assistindo ao vivo pelas redes sociais, ficou atônita. As reações foram imediatas, comentários indignados, compartilhamentos em massa e uma condenação pública quase instantânea da concessão. Monica encerrou seu discurso com uma frase simples, porém impactante. O que vocês chamam de luxo e sucesso não significa nada se esquecerem da humanidade e do respeito. E hoje vamos lembrá-los disso. Quando as luzes se apagaram e as câmeras pararam de gravar, Monica sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Ela havia transformado a humilhação em poder, e esse poder continuaria a crescer. Ethan colocou a mão no ombro dele e sussurrou: "Você foi incrível. Mas lembre-se, isso é só o começo. Mais desafios nos aguardam, e precisamos estar preparados." Monica assentiu com a cabeça. Ela sabia que a luta contra a injustiça estava apenas começando, mas estava pronta para enfrentar qualquer coisa para ver a justiça ser feita. No dia seguinte à denúncia pública, a concessionária de veículos estava um caos. As redes sociais explodiram com comentários indignados, e veículos de imprensa locais publicaram análises sobre as práticas discriminatórias que Monica havia exposto. Os proprietários, agora sob imensa pressão, receberam uma enxurrada de ligações de sócios e clientes furiosos. Mas para Monica e Ethan, essa vitória pública foi apenas um passo. Enquanto saboreavam o sucesso, uma nova série de complicações surgiu. Membros influentes da comunidade empresarial, aliados aos donos da concessionária, começaram a lançar contra-ataques. Rumores e artigos difamatórios já circulavam, com o objetivo de desacreditar Monica e minimizar o impacto de suas revelações. Monica sentiu o coração afundar ao ler os primeiros artigos. Tentavam retratá-la como alguém que havia exagerado os fatos para chamar a atenção, e alguns chegaram ao ponto de questionar sua competência profissional. Ela olhou para Ethan, que sempre calmo, a encorajou. "Não se preocupem. É exatamente o que esperávamos. Eles vão atacar, mas estamos preparados." Eles decidiram retaliar imediatamente. Ethan contatou seus advogados e especialistas em comunicação, enquanto Monica planejou uma entrevista exclusiva para uma rede nacional para esclarecer os fatos e amplificar sua mensagem. No entanto, um novo elemento complicou a situação. A família de um dos proprietários, influente na indústria automobilística e com grande poder financeiro, começou a ameaçar os sócios para isolar Monica e Ethan. O casal percebeu que essa batalha iria além de uma simples vingança contra a concessionária e afetaria uma rede de poder muito maior. Apesar de tudo, Monica não demonstrou medo. "Eles acham que podem me intimidar", disse ela. "Mas eles não sabem com quem estão lidando." Ethan assentiu com a cabeça. "Exatamente. Vamos mostrar a eles que a verdade e a justiça são forças que eles não podem controlar." Naquela noite, enquanto contemplavam a cidade do terraço de sua casa, Monica sentiu uma determinação renovada. Cada obstáculo, cada ameaça, fortalecia sua resolução de não ceder. Ela sabia que para proteger sua dignidade e a de todos aqueles que haviam sido humilhados, precisava levar a luta até o fim. E em algum lugar da cidade, os inimigos que ela havia enfrentado começavam a entender que Monica Thompson não era alguém a ser subestimada. Na manhã seguinte, Monica e Ethan se encontraram no escritório principal da casa. Sobre a mesa havia pastas, registros financeiros e relatórios de investigação detalhando cada movimento dos aliados da concessão e da influente família que buscava intimidá-los.
A situação era tensa, mas Mônica demonstrava uma calma determinada. Eles acham que podem nos isolar, disse ela, examinando os documentos. Mas nós temos todas as informações necessárias para neutralizá-los antes mesmo que eles ajam. Ethan assentiu com a cabeça. Exatamente. Vamos usar a própria rede deles contra eles. Todos os parceiros que eles ameaçarem serão informados de suas irregularidades e práticas obscuras. Eles não poderão mais esconder nada. Mônica compreendeu que essa batalha não era apenas jurídica ou mediática, exigia uma estratégia de controle total da situação. Ela decidiu combinar provas legais com o poder da opinião pública e o apoio discreto de aliados influentes. O plano era simples, mas audacioso. Disseminação controlada de evidências. Cada parceiro e investidor que recebem os documentos comprometedores, revelando os abusos e a corrupção dos proprietários do concessão. Reforço da mídia. Mônica aceita uma série de entrevistas exclusivas para contar a sua história, enfatizando o tema da justiça e da igualdade. Mobilizando os aliados de Ethan, Grace Ethan estabeleceu um sistema de apoio discreto, porém poderoso, dentro de sua rede de contatos. Configuras-chave do setor, tentativas de neutralização e intimidação por parte da família influente. Nos dias seguintes, o plano se desenrolou perfeitamente. Os resultados iniciais foram imediatos. Alguns sócios começaram a romper laços com a concessionária, e as ameaças da influente família perderam a eficácia. A pressão aumentou sobre os proprietários que começaram a tremer sob o peso das revelações. Certa noite Mônica e Ethan estavam no terraço da sua casa, observando a cidade iluminada lá embaixo. Ethan colocou a mão no ombro de Mônica. Você fez um trabalho incrível, mas prepare-se, a etapa final está chegando. É aqui que tudo será decidido. Mônica sorriu, sentindo a adrenalina subir. Ela sabia que essa batalha por justiça e dignidade não havia terminado, mas sua vingança estava quase completa. Ela se sentia mais poderosa do que nunca, pronta para enfrentar o que quer que viesse pela frente. E ao longe, aqueles que pensavam que poderiam detê-los começavam a entender que Mônica Thompson e Ethan Carter eram invencíveis quando atuavam juntos. A tensão havia chegado ao limite. A concessionária, sob pressão da mídia e da justiça, foi obrigada a convocar uma reunião de emergência com todos os sócios e a influente família. Mônica e Ethan foram convidados, mas essa reunião era a última chance de reverter a situação de vez. Naquele dia, Mônica entrou na sala com a mesma elegância e confiança de sempre. Os donos da casa, pálidos e nervosos, trocaram olhares preocupados. A influente família, conhecida por sua autoridade e ameaças, tentou disfarçar a irritação, mas a tensão era visível para todos. Mônica falou imediatamente. Estamos aqui para esclarecer a verdade de uma vez por todas. Os documentos que fornecemos não são acusações vagas, mas provas concretas de irregularidades, discriminação e práticas ilegais. Vocês foram julgados e o mundo está de olho em vocês agora. Um silêncio pesado se instalou. Os sócios presentes, chocados, murmuravam entre si, percebendo que sua confiança na concessão estava irremediavelmente abalada. Ethan deu um passo à frente e acrescentou. Demos-lhe a oportunidade de retificar a situação, mas chegou a hora de a justiça ser feita. Pode optar por corrigir os seus erros agora, ou enfrentar as consequências legais e públicas. A decisão é sua. A família influente tentou retaliar, mas Mônica apresentou então uma última prova. Evidências irrefutáveis de conluio e ameaças contra sócios diretamente ligados a eles. Todos na sala prenderam a respiração. Os rostos dos proprietários e da família estavam agora congelados de medo e humilhação. Após alguns minutos de extrema tensão, um dos sócios principais se levantou. Apoiamos integralmente Mônica Thompson e Ethan Carter. Qualquer tentativa de ocultar ou ignorar essas evidências acabou. A situação precisa mudar, e aqueles que se recusarem a fazê-lo, enfrentarão as consequências. Mônica sentiu uma onda de triunfo e alívio. Sua estratégia funcionara perfeitamente, a verdade fora revelada, o poder mudará de lado e aqueles que a humilharam não poderiam mais agir impunemente. Ethan colocou a mão no ombro dela, com um sorriso satisfeito no rosto. Você foi excepcional, Mônica. A vitória é nossa. Mas, mais do que isso, você mostrou ao mundo o que significam dignidade e justiça. Mônica sorriu, finalmente sentindo a recompensa por sua coragem e determinação. A batalha havia terminado, mas o mundo acabará de aprender uma lição inesquecível. Subestimar alguém pode ser muito custoso, especialmente quando essa pessoa sabe lutar com inteligência e força. Algumas semanas após o confronto decisivo, Mônica e Ethan estavam em sua casa, assistindo ao pôr do sol sobre Miami.
A concessionária havia sido completamente reformada, seus líderes substituídos e as práticas discriminatórias erradicadas. A mídia ainda noticiava o caso, elogiando a coragem e a determinação de Mônica, e seu papel inspirador na luta contra a injustiça. Mônica pegou a mão de Ethan e sorriu. Eu jamais imaginaria que tudo pudesse terminar assim. Ethan olhou para ela com ternura. Você sempre acreditou em si mesma, Mônica. Tudo o que fizemos foi revelar ao mundo que você realmente é, uma mulher forte, inteligente e justa. Eles relembraram os momentos de dúvida, a humilhação da concessão, as ameaças da família influente e os obstáculos imprevistos. Cada provação havia sido um teste à sua força e determinação, e eles emergiram mais unidos do que nunca. Mas além da vitória, Mônica sentiu uma profunda satisfação interior. Ela havia transformado a humilhação em poder, a injustiça em uma lição e o desprezo em respeito. Sua história não era mais apenas sua. Ela se tornará um símbolo para todos aqueles que haviam sido injustamente julgados ou rejeitados. Naquela noite, enquanto a cidade cintilava com luzes brilhantes, Mônica e Ethan aproveitaram um momento a sós. O Rolls-Royce preto estava estacionado lá fora, silencioso e majestoso, uma testemunha discreta da viagem deles. Nós vencemos, disse Mônica suavemente. Mas, acima de tudo, mostramos que a verdade sempre triunfa no final. Ethan assentiu com a cabeça, com um sorriso cúmplice no rosto. E ninguém jamais poderá nos subestimar novamente. Enquanto a brisa quente de Miami acariciava seus rostos, Mônica finalmente se sentiu livre de todo medo e dúvida. A vingança havia sido alcançada, a justiça restaurada, e o amor e o apoio de Ethan lhe davam forças para olhar para o futuro com confiança e serenidade. Naquele momento perfeito, ela soube que o verdadeiro poder não vinha apenas do dinheiro ou da influência, mas da determinação, da dignidade e da coragem de confrontar a injustiça. E daquele dia em diante, Mônica Thompson se tornou muito mais do que uma mulher humilhada. Ela se tornou uma lenda de coragem e redenção no mundo que acabará de transformar.